Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha cunhada ri na nossa cara no funeral do nosso pai porque ela iria herdar toda a herança. Mas deveria ter esperado o advogado voltar das suas férias. Olá! Eu, com 45 anos, e minha irmã Eva, de 41, acabamos de viver um dos momentos mais emocionalmente exaustivos das nossas vidas. Nosso pai faleceu após sofrer um segundo ataque cardíaco no mesmo ano. Não foi inesperado, eu diria que ele já estava lutando há anos com problemas cardíacos. No entanto, perder o pai sempre é doloroso. Em meio a tudo isso, tivemos que lidar com a toxicidade do nosso irmão adotivo, John, de 47 anos, e sua esposa, Luna. Meus pais o adotaram quando ele tinha 9 ou 10 anos. Ele foi resgatado pelos serviços de proteção infantil e veio de um lar problemático com pais abusivos. Ele é 2 anos mais velho que eu, mas foi adotado depois que eu e minha irmã já havíamos nascido. Um dos nossos tios trabalhava nos serviços de proteção infantil. Uma noite, ele contou aos meus pais como pais abusivos haviam torturado física e mentalmente o filho indesejado e como a equipe o havia resgatado. Meus pais sentiram pena dele e o adotaram. Apesar de terem dado a John o amor e a estabilidade de que ele precisava, ele nunca conseguiu se conectar verdadeiramente comigo e com Eva. Não sei porquê, mas nunca conseguimos nos integrar como irmãos. Ele sempre parecia falar com uma maturidade exagerada para a idade, era muito moralista e tentava ser excessivamente perfeito. Talvez sua vida passada tivesse algo a ver com isso. Ele estava sempre na defensiva. Eva e eu o achávamos pretensioso, mandão conosco, mas ele agia como inocente e vulnerável diante dos nossos pais e dos mais velhos. Eva e eu percebíamos suas tendências manipuladoras. Ele usava sua história trágica como arma constantemente, manipulando emocionalmente nossos pais para obter afeto e atenção, enquanto nós estudávamos e trabalhávamos duro porque era o que devíamos fazer. John tomou outro caminho. Seus pais biológicos nunca o colocaram na escola, nem sequer em uma escola comunitária ou creche. Após a adoção, meus pais fizeram tudo para lhe dar uma boa educação, mas a escola não era o forte dele. Faltava foco. Meus pais até o levaram a uma terapia, onde descobriram que suas habilidades motoras finas estavam subdesenvolvidas devido ao passado abusivo. Ele tinha dificuldade de concentração. Meus pais não o forçaram a estudar, por isso ele chegou até o ensino médio. Ele era bom em confeitaria. Seus pais biológicos eram padeiros, e daí surgiu seu interesse. Meus pais viram isso como uma oportunidade para que ele construísse uma carreira nisso. Inscreveram-no em aulas de confeitaria e culinária e depois o treinaram com um profissional para que aprendesse sobre negócios antes de montar uma loja para ele. Pelo menos o esforço de Eva e meu valeu a pena, pois ambos conseguimos bolsas parciais que, mesmo não sendo muito, complementamos com empréstimos estudantis. Não é que nossos pais se recusassem a pagar por nossa educação, simplesmente éramos muito autossuficientes. O problema era que John nunca deixou de depender dos meus pais. Então, aos 20 e poucos anos, ele se casou com Luna. Ambos são como 2 gotas d'água, manipuladores e tóxicos. Continuaram dependendo financeiramente dos nossos pais. Não consigo contar as vezes que papai o resgatou de problemas. Eva e eu alertamos nossos pais sobre o comportamento dele, mas fomos ignorados. Eles estavam convencidos de que apenas estavam ajudando o filho problemático. Eventualmente, paramos de interferir. Ambos saímos de casa para estudar na universidade e construímos nossas próprias vidas, embora sempre mantivéssemos contato e tivéssemos uma relação normal com nossos pais. Porém, sempre que John entrava em cena, as coisas ficavam estranhas. Nossos pais tentaram nos aproximar, mas simplesmente não conseguimos. Muitos familiares e parentes, incluindo John, nos culparam por sermos arrogantes. Eva e eu fomos rotulados como os filhos cruéis que odiavam o irmão adotivo, mas isso não era verdade. Nós conseguíamos enxergar através das ações de John, algo que a maioria das pessoas, incluindo nossos pais, não podia. Enquanto Eva e eu nos estabelecemos em outra cidade, John comprou uma casa do outro lado da rua dos nossos pais. Papai até o ajudou a comprar essa casa. John e Luna sequestraram emocionalmente nossos pais. Às vezes, Eva e eu nos sentíamos distantes deles, embora continuássemos visitando-os em ocasiões especiais. De certa forma, nos afastamos. Agora Eva e eu somos casados e temos filhos.
Continuamos próximos, e felizmente, nossas famílias se dão bem, então acabamos nos reunindo frequentemente. As coisas mudaram quando perdemos nossa mãe durante a pandemia. Papai também pegou a doença, mas se recuperou depois que mamãe faleceu. Papai ficou sozinho. Pedimos para que ele viesse morar conosco, mas ele recusou, insistindo que queria ficar na casa da família, onde ele e mamãe haviam construído sua vida juntos. Essa casa era muito especial para ele. Há um ano, ele sofreu um ataque cardíaco, mas sobreviveu. Desde então, não sei o que aconteceu, mas ele começou a nos visitar com mais frequência. No mês passado, ele me ligou de repente e disse que estava vindo para minha casa e perguntou se estava tudo bem. Eu disse, claro, você sempre será bem-vindo. Ele chegou, abraçou meus filhos por mais tempo e disse que se sentia muito inquieto, então passou para ver as crianças. 2 dias depois, ele sofreu outro ataque cardíaco. Nós o levamos às pressas ao hospital, mas em poucas horas ele faleceu. Minha esposa informou a todos, incluindo John e Luna. Eva e eu estávamos desolados, mas nossa dor rapidamente se intensificou por causa do drama que se seguiu. Pedi a John que esperasse, pois iríamos levar o corpo do papai para nossa casa da família para o funeral. Mas não, John e Luna já estavam a caminho do hospital e pediram que os esperássemos. John começou a impor dizendo que, como filho mais velho, deveria ser responsável por tomar as decisões sobre o funeral e outros arranjos. Eles chegaram ao hospital e fizeram um escândalo. Luna não perdeu tempo em nos culpar, a mim e a Eva, por não termos cuidado do papai, já que, segundo ela, ele havia passado a maior parte do último ano vivendo e viajando conosco. Não se importou que metade da sala de espera estivesse nos olhando enquanto ela gritava, se vocês dois não o tivessem arrastado de um lado para o outro, talvez ele ainda estivesse aqui. John, claro, não a impediu, apenas ficou de braços cruzados nos olhando com desprezo. Eva não ficou calada e respondeu, nós fizemos mais pelo papai do que você jamais fez. Se você realmente se importasse tanto, talvez pudesse ter tentado cuidar dele em vez de tratá-lo como seu caixa eletrônico pessoal. Foi um momento tenso e horrível. Papai já não estava mais aqui, e tínhamos um funeral para organizar. O funeral aconteceu na casa da família, onde nossos pais haviam vivido por décadas. Eva e eu tínhamos muitas memórias lá, mas para John e Luna, a casa era um símbolo de direito. O advogado do papai estava fora do país de férias, então tivemos que esperar que ele retornasse para abrir o testamento. Até lá, foi um pesadelo. Assim que chegamos à casa, John e Luna agiram como se fossem os donos e nós os convidados. Eles tinham a vantagem de estarem na mesma cidade e puderam organizar o funeral rapidamente. Deixamos que tomassem a iniciativa. Não estávamos procurando transformar isso em uma competição, era o funeral do nosso pai. Ele também era filho do papai e tinha os mesmos direitos que nós, então deixamos passar. Luna, de repente, tornou-se a senhora da casa, correndo de um lado para o outro, mostrando-se ocupada e pintando a imagem da nora perfeita diante da família e amigos. Minha esposa e Eva estavam literalmente furiosas com o teatro dela. Durante o serviço, Luna não parou de falar sobre como o papai a amava mais do que a mim e a Eva, citando até que ele dizia que amava mais os filhos dela do que os meus ou os de Eva. Todos sabíamos que isso não era verdade. Papai nunca diferenciava entre os netos, com certeza. Após o serviço, assim que os convidados foram embora, Luna nos encurralou e disse, vocês dois precisam começar a empacotar suas coisas. Esta casa agora pertence ao John. John praticamente foi a única coisa que seu sogro teve durante anos. Vocês o abandonaram. Fiquei chocado que ela pudesse dizer essas coisas e apenas a encarei. Eva perguntou, o que você quer dizer com isso? Luna respondeu, o que há de surpreendente? Esta casa agora é nossa. Vocês nem moram mais aqui há anos. John merece a casa, ele esteve aqui pelos pais de vocês, não vocês. Nós cuidamos deles. Nossos filhos têm mais memórias nesta casa do que os filhos de vocês ou vocês mesmos. Eva quase perdeu a paciência e respondeu, esta casa ainda não é sua, e você não decide o que acontece com ela. Vamos ver o que o testamento do papai realmente diz antes de você começar a bancar a dona. Agora saia daqui antes que eu perca a cabeça com você. A discussão ficou bastante intensa, e Luna jurou que nos faria engolir nossas palavras quando o testamento fosse revelado. No dia seguinte, o advogado nos chamou ao escritório para compartilhar uma cópia do testamento.
Luna chegou com um olhar arrogante e inabalável, claramente esperando ficar com a casa e tudo mais. O advogado nos entregou o testamento e perguntou se queríamos que ele o lesse e explicasse. Luna interveio imediatamente, pedindo que ele explicasse tudo em detalhes, porque ela não queria que brigássemos depois que a verdade fosse revelada. O advogado aceitou com prazer, mas a leitura a deixou furiosa. As economias do papai seriam divididas igualmente entre os três, John, Eva e eu. Eu herdei o fundo fiduciário que o papai havia estabelecido há anos, Eva recebeu a casa da família, e John não recebeu nada específico além da sua parte dos economias. O advogado explicou as razões do papai. Ele sentia que já havia feito muito por John em vida, ajudando-o a comprar sua casa, apoiando o negócio dele e assistindo financeiramente em inúmeras ocasiões. Qualquer um que visitasse a loja de John podia ver que ela não gerava muito dinheiro, e o motivo era que John não tinha habilidades empresariais. Basicamente, aquela loja era mantida pelo papai, que era o cérebro por trás de tudo. John achava que papai era sua salvação eterna e que sempre o resgataria. Além disso, John e Luna estavam absolutamente convencidos de que herdariam tudo, porque se consideravam mais próximos do papai. O rosto de Luna ficou vermelho de raiva, e ela estava quase soltando fumaça. Disse, isto é uma espécie de piada? John era o filho mais velho e a pessoa mais próxima dele, e ele não recebeu nada? Nada. Ela olhou para John com desprezo e disse, veja o que seu suposto pai fez com você. Deixou você com nada além de migalhas. Me fez cozinhar para ele, cuidar dele, levá-lo ao médico, dizendo que um dia ele nos daria casa e tudo o que tinha. Ela quase amaldiçoou meu falecido pai em voz baixa. Eva e eu avançamos para cima dela, exigindo que retirasse o que havia dito. O advogado teve que intervir. Luna saiu furiosa, arrastando John com ela. Voltamos para casa esperando retomar nossa vida normal, mas o drama estava longe de terminar. Não demorou muito para que Luna começasse a causar problemas. Em questão de dias, recebemos uma carta do advogado dela alegando que nossa negligência havia contribuído para a morte do papai e exigindo uma revisão do testamento. Eva e eu estávamos furiosos, mas não surpresos. Luna sempre foi vingativa, e isso era apenas sua maneira de se vingar. Entramos em contato com o advogado do papai e trabalharemos com ele para avançar nessa questão. Não vamos recuar na luta pelo que é nosso. O problema é que vivemos a quilômetros de distância e temos que viajar para comparecer às audiências judiciais, equilibrando nossas responsabilidades familiares e de trabalho ao mesmo tempo. O advogado nos garantiu que Luna não tem nenhum direito sobre a casa nem sobre o fundo fiduciário. Ela apresentou esta petição sem fundamento apenas para nos atormentar e nos fazer viajar, perdendo dias de trabalho e tempo com nossas famílias. Não consigo explicar o quão frustrante isso é. Agora mesmo, estou escrevendo isto enquanto espero para embarcar em um voo. Esta é a terceira viagem em 2 meses, e o caso nem sequer avançou pela metade. Luna e seu advogado estão apenas atrasando o processo e pedindo mais tempo para tentar provar uma reivindicação sem fundamento. Não sei quanto tempo isso vai levar. A frustração de Eva atingiu o limite, e é apenas uma questão de tempo antes que ela perca a paciência com Luna. Não sei se consigo ou quero detê-la. Atualização 1. Olá. Levamos meses para limpar o desastre deixado após o funeral. John e Luna se instalaram na nossa casa da família sem que soubéssemos, até que a visitamos novamente por causa de uma audiência no tribunal. Eva quase chegou às vias de fato com Luna, mas de alguma forma consegui detê-la, reunindo toda a força de vontade possível, já que essa mulher torna tudo mais difícil. Foi complicado lidar com essa mulher narcisista, mas mantivemos nossa postura e trabalhamos com o advogado do papai para reivindicar o que era legitimamente nosso. Após meses de julgamento e múltiplas audiências, o tribunal finalmente desconsiderou todas as alegações de Luna por falta de provas. O juiz descartou qualquer possibilidade de jogo sujo ou influência indevida e também ordenou que John e Luna desocupassem a casa da família. Embora tenhamos vencido a batalha legal, Luna não havia terminado de tornar nossas vidas miseráveis, especialmente a de Eva. Eu herdei o fundo fiduciário, então não havia muito que eles pudessem fazer sobre isso, a não ser reclamar. Mas Eva herdou a casa, e isso a tornou o principal alvo de Luna. Eva morava a quilômetros de distância da casa da família, e Luna usou essa distância a seu favor. Mesmo depois de receber a ordem de despejo, Luna não parou, na verdade, ficou ainda mais desequilibrada.
Parecia decidida a transformar a vida de Eva e a minha em um inferno. Algumas semanas depois, um vizinho chamou a polícia reclamando de um cheiro fétido vindo da casa. Como ela estava fechada, os policiais não podiam entrar, mas inspecionaram de fora e encontraram montes de ovos podres e carne em decomposição no quintal, gerando um fedor insuportável. A polícia ligou para Eva e pediu que ela limpasse o desastre e mantivesse o quintal limpo. Eva teve que contratar um serviço de limpeza remotamente para resolver o problema. Mas isso não foi tudo. Os ovos estavam espalhados nas janelas e nas paredes. O advogado sugeriu que Eva instalasse câmeras de segurança ao redor da casa. Meus pais nunca sentiram a necessidade de câmeras, já que a casa estava em um bairro seguro onde as pessoas viviam há décadas como uma pequena comunidade. Além disso, John e Luna moravam do outro lado da rua, o que fazia meus pais se sentirem mais seguros. Agora, essas mesmas pessoas haviam se tornado um verdadeiro problema. Eva instalou as câmeras em uma semana. O que aconteceu depois foi ainda mais absurdo. Alguém chamou a polícia reclamando que atividades ilegais estavam sendo realizadas dentro da casa fechada. Eva recebeu uma ligação e confirmou que a denúncia era infundada, mas os policiais argumentaram que o denunciante mencionou especificamente que a casa estava trancada por dentro para evitar suspeitas. Insistiram em revistar a casa. Eva teve que voar imediatamente para cooperar com a polícia, ou eles teriam forçado a entrada. Aconselhei Eva a vender a casa, mas ela é uma lutadora. Não é do tipo que se rende à pressão. Ela me disse, eu sei que é mais fácil ir embora, mas esta foi nossa casa, o lugar onde crescemos. Tem memórias dos nossos pais. Não vou desistir e deixar que essa bruxa vença. Honestamente, se eu estivesse no lugar dela, já teria vendido a casa. Talvez essa seja a razão pela qual papai confiou a propriedade a ela e não a mim. Eva também solicitou uma ordem de restrição contra Luna e John. Conseguiu uma temporária por um mês, e, assim que terminou, Luna tentou invadir a casa e até danificou uma das câmeras. Ela não ia parar até esgotar Eva. Felizmente, dessa vez tudo foi capturado pelas câmeras de segurança. Eva conseguiu uma ordem de restrição de 1 ano contra Luna. Também contratou uma empresa local de administração de propriedades para garantir que a casa estivesse bem cuidada e evitar intrusos. No entanto, isso era caro e inviável a longo prazo. O advogado sugeriu que Eva alugasse a casa. Eva, a princípio, não queria fazer isso, pois não queria tratar a casa da família como um negócio, mas parecia ser a única solução. Eventualmente, ela aceitou. O desafio foi arrendar a casa para alguém que pudesse lidar ou até mesmo enfrentar Luna, caso ela tentasse causar problemas. Conseguimos alugar a casa para um militar, o que fez Luna recuar. Luna teve um colapso total, alegando que Eva havia roubado sua herança. Já não era mais a herança de John, agora era dela. Ela levou tudo para as redes sociais, publicando longos textos sobre Eva e sobre mim. Nos rotulou como filhos ingratos que abandonaram nossos pais e só apareceram para ficar com a herança. Convenientemente, omitiu os anos que passamos tentando apoiar o papai e o fato de que ela e John o haviam drenado financeiramente. Luna choramingou sobre como John e ela dedicaram suas vidas a cuidar dos meus pais, em troca, não receberam nada. Mais uma vez, fomos pintados como os filhos privilegiados que manipularam nosso pai para nos deixar tudo, enquanto ele não deu nada ao filho adotivo. Ela nem sequer deixou nossos pais falecidos em paz, falando mal deles e afirmando que nunca fizemos nada por eles. Como sempre, John permaneceu em silêncio, deixando Luna liderar. Esse é um padrão que temos visto por anos, ele depende dela para lutar suas batalhas enquanto se esconde. Já se passou pouco mais de um mês desde que a casa foi alugada, e, até agora, nada foi relatado. Esperamos que Luna finalmente cuide da própria vida, literalmente, porque, pelo que ouvi de familiares, suas finanças estão caindo aos pedaços. Eva e eu decidimos também processar por difamação. Esperamos que, pelo menos desta vez, o julgamento não seja tão cansativo quanto o anterior. Mas, neste ponto, não temos outra escolha, porque, literalmente, Luna está provocando o urso dentro da caverna. Atualização 2. Olá! No mês passado, completou-se 1 ano desde o falecimento do papai. Eva e eu, junto com nossas famílias, fomos ao cemitério prestar homenagem a ele e fizemos uma pequena oração na nossa igreja da família. Foi então que recebemos as últimas notícias sobre eles.
Aparentemente, Luna e John estavam tão consumidos pela batalha legal, por sua missão de tornar a vida de Eva um inferno, além da demanda por difamação, que praticamente negligenciaram o negócio deles. De qualquer forma, o negócio nunca esteve em boa condição, mas papai intervinha de vez em quando para mantê-lo funcionando. Mas, você sabe, é nos momentos difíceis que se vê do que as pessoas, e especialmente os casamentos, são feitas. Então, dá para imaginar o que tem acontecido entre John e Luna. O casamento deles se tornou abusivo, e, obviamente, era John quem sofria. Ela o culpava por ser tímido e por não ser homem o suficiente para se defender. Não tenho certeza do que mais ele poderia ter feito. Tentou manipular nossos pais e quis nos tirar o que era nosso por direito. Os vizinhos e até mesmo o inquilino de Eva confirmaram que Luna e John brigavam como cães e gatos. Luna costumava bater nele, e houve muitas ocasiões em que foi necessário chamar a polícia para lidar com as discussões deles, até mesmo no meio da noite. Há um boato de que Luna estava envolvida em um relacionamento com um dos entregadores que trabalhavam para eles, e ao que parece, John os pegou no flagra. Mas, como digo, isso é apenas um boato, talvez sejam apenas pessoas que gostam de fazer lenha da árvore caída. Não sei se eles estão se divorciando, mas não acho que John seja capaz de tomar uma decisão dessas. Ele é um impostor e um covarde. Me sinto culpado por admitir isso, mas não sentimos pena do que está acontecendo com ele. Cada um colhe o que planta. Quando Eva ouviu isso, comentou que estava esperando o dia em que John fosse obrigado a vender sua casa e se mudar para uma caverna. Por enquanto, a demanda por difamação está em andamento, e, embora ela esteja mais focada em Luna, que é quem tem feito as publicações, também incluímos John no processo. Atualização 3. Olá! Agora está mais claro do que nunca por que John e Luna queriam tanto dinheiro e a casa do nosso pai. Eles precisavam salvar o negócio, e o único caminho era injetar mais dinheiro. Embora isso não os levasse muito longe, o negócio deles foi fechado, e colocaram à venda a casa que tinham em frente à dos nossos pais. Eva está muito contente com isso, e não é para menos. Não tê-los como vizinhos pode evitar muitos problemas no futuro, especialmente agora que estão sem dinheiro e podem se tornar ainda mais agressivos que antes, sobretudo Luna. Ainda assim, não sei o que eles esperavam. Receberam dinheiro dos economias do nosso pai, então não entendo o que fizeram com ele. Se tivessem recebido o fundo fiduciário e a casa, talvez tivessem aguentado um pouco mais, mas, de qualquer forma, o final era inevitável. Eles teriam perdido tudo. Quando você não valoriza o que tem, não consegue manter. E essa é uma lição muito dura, que se aprende por bem ou por mal. Luna e John aprenderam por mal. O problema do negócio deles não era a falta de dinheiro, eram eles mesmos. Acho que não é surpresa dizer que o processo por difamação também chegou ao fim. E não foi nada bom para John e Luna, porque o estresse que isso lhes causou não deve ter sido fácil. Sabemos disso porque Eva e eu também sofremos com isso. Mas não acredito que o resultado tenha sido o que eles esperavam, porque também receberemos uma compensação financeira por tudo o que disseram, além de uma ordem que os impede de falar algo sobre nós novamente. Caso o façam, enfrentarão mais multas. Quanto ao divórcio e à suposta infidelidade, realmente não sei. Está tudo muito quieto nesse aspecto ultimamente. Suponho que agora eles não têm muito tempo para pensar nessas coisas, já que estão concentrados em questões mais importantes. Mas, se souber de algo novo, porque me perguntam muito sobre isso, com certeza farei uma nova atualização ou responderei nos comentários. Atualização 4. Olá! A casa de John e Luna foi vendida, e a compradora foi minha irmã, Eva. Ela decidiu fazer uma oferta por meio de um agente imobiliário, mas sem revelar sua identidade. Eles aceitaram a oferta e só depois descobriram quem era a compradora. Eva é o tipo de pessoa que não fica para trás e quis garantir que enviasse uma mensagem clara para os dois. Além disso, segundo ela, o preço que pagou não foi ruim e ela pode alugá-la, assim como fez com a casa da família. Então, viu isso como um projeto de investimento. Por sua vez, John se mudou para um apartamento e encontrou um emprego, mas não sei em que área. Não recebi detalhes sobre isso e também não decidi investigar. Quanto a Luna, nem sequer sei onde ela está agora. Ambos se divorciaram, ou pelo menos começaram o processo de divórcio há alguns meses. Se querem saber minha opinião sobre o problema no casamento deles, acho que eram muito parecidos.
suas personalidades não eram exatamente o que se chamaria de desejáveis. Assim que o dinheiro acabou, o amor também chegou ao fim. Sinto até um pouco de pena de John, porque, até certo ponto, Luna era ainda pior do que ele. Embora, sendo sincero, ele também não foi muito melhor como pessoa. Conheço pessoas que passaram por situações traumáticas, como o ex-militar para quem Eva alugou a casa. Pessoas que, em vez de deixar que as tragédias as definam, decidiram usá-las como combustível para melhorar, para serem melhores. John poderia ter feito o mesmo. Poderíamos ter sido irmãos, mas ele nunca nos viu dessa maneira. Sempre nos enxergou como concorrência. Intitulei esta atualização como afinal, porque não espero que aconteça muito mais. Com John longe, espero que isso finalmente tenha acabado. Edição: John e Luna finalizaram o divórcio e ambos ficaram com metade de seus bens, incluindo, suponho, o valor obtido pela venda da casa. Sei quanto eles receberam por ela, mas considerando as dívidas que tinham, não estou certo se algum dos dois pode ser considerado um vencedor nesse divórcio. Apenas queria adicionar essa pequena atualização para quem continuava perguntando sobre o assunto. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha mãe quer trazer meu avô de volta para a família, mas meu pai está pedindo o divórcio por causa do que aconteceu comigo quando eu era mais novo. Olá! Antes de entrar nos detalhes, quero emitir um aviso de conteúdo. Não descreverei nenhum incidente específico de abuso em detalhes, mas isso é crucial para entender o que está acontecendo na minha família. Se você se sentir desconfortável com esse tipo de tópico, pode parar de ler agora. No entanto, eu apreciaria conselhos de qualquer pessoa que já esteve em uma situação semelhante. Sei que pode ser difícil ler isso, então vou manter os detalhes mais duros no mínimo. Sou um garoto de 16 anos, me sentindo incrivelmente confuso e em conflito sobre algo que aconteceu recentemente. Vou tentar ser conciso, mas, como você pode imaginar pelo meu aviso, não sou muito bom em explicar isso. Se você puder ler e me aconselhar sobre o que fazer, ficarei muito grato. Hoje à noite, minha família e eu estávamos jantando quando minha mãe falou sobre os feriados que se aproximam. Sei que ainda é um pouco cedo para aqueles acostumados a celebrações pequenas, mas minha família sempre faz algo grandioso. Moro em uma cidade pequena que adora qualquer desculpa para um evento, e a temporada de festas aqui é enorme. Ambos os meus pais são dessa cidade, então as famílias deles não são exceção. Desde que meus pais se casaram, ambos os lados da família se reúnem para grandes festas sempre que possível, com o Dia de Ação de Graças e o Natal sendo os maiores eventos. Durante o jantar, minha mãe começou a falar sobre como precisamos começar a planejar logo as decorações, a comida e a lista de convidados. Meu pai mencionou que, pelo menos, a lista de convidados é praticamente a mesma todos os anos, então não há com o que se preocupar. Mas minha mãe disse que esperava fazer uma mudança este ano. Ela queria convidar o pai dela, meu avô, desta vez. Foi como se meu pai tivesse se desligado completamente. Ele passou de calmo e normal para absolutamente frio em um segundo. Estou escrevendo isso por causa da reação dele. A conversa não durou muito depois que minha mãe mencionou convidar meu avô. Meu pai parou de responder e, quando minha mãe tentou justificar a sugestão, ele se levantou e saiu. Ele foi direto para o escritório dele em casa e fechou a porta. Minha mãe disse a mim e aos meus irmãos para irmos para os nossos quartos imediatamente, o que é onde estou agora. Mas fui até a escada há pouco tempo e pude ouvi-la batendo na porta dele, tentando falar com ele. Dá para perceber que meu irmão mais novo, Bailey, e minha irmã, Stella, estão muito confusos e se perguntando o que está acontecendo. Não consigo evitar me sentir culpado, porque minha mãe parece realmente angustiada. Nunca vi meu pai ficar tão frio e se fechar completamente para ela. A razão pela qual me sinto culpado é porque meu avô não frequenta eventos familiares por causa de mim. Aqui vai um aviso de conteúdo, então esteja preparado se for sensível a esse tipo de coisa. Quando eu nasci, minha mãe decidiu tirar alguns anos de folga do trabalho para se concentrar em me criar. Minha irmã é apenas 2 anos mais nova, então, com nós dois em casa, esses anos se tornaram 6. Justo quando ela decidiu voltar ao trabalho, ficou grávida do meu irmão, mas planejava voltar após a licença maternidade normal. Como a irmã do meu pai, tia Darcy,
tinha acabado de decidir se tornar mãe em tempo integral. Ela se ofereceu para cuidar do meu irmão. E, como minha irmã e minha prima iam para a mesma creche, tia Darcy também se ofereceu para buscar Stella. Eu tinha acabado de começar o primeiro ano quando minha mãe voltou ao trabalho, e a casa dos meus avós ficava literalmente do outro lado da rua da minha escola. Então, em vez de tia Darcy me buscar e me levar para a casa dela, onde eu esperaria minha mãe terminar o trabalho com Stella e Bailey, eu apenas caminhava até a casa do meu avô e ficava lá até minha mãe me buscar. Minha avó materna havia falecido alguns anos antes de tudo isso, então era só meu avô. Ele tem cerca de 75 anos agora, mas na época estava no início dos 60. Pelo que me lembro, ele era muito ligado em exercícios e em manter a saúde, então era bastante ativo apesar da idade. Meu pai diz que eu era uma criança muito hiperativa, que praticamente não parava quieta, embora hoje eu seja bem mais calmo. Minha mãe achava que seria bom para mim ficar com meu avô, já que ele podia me acompanhar. Infelizmente, ele não era apenas ativo para a idade dele, ele também tinha um temperamento muito curto. Um efeito colateral de ser uma criança hiperativa é ser um pouco irritante. Não me lembro muito dessa época, considerando que eu tinha 6 anos e já se passaram 10, mas lembro de ter medo de fazer muito barulho na casa dele porque ele ficava muito bravo. Talvez seja por isso que sou tão reservado agora e prefira hobbies tranquilos, como ler, mas honestamente não lembro muito. O que me lembro é que um dia meu pai veio me buscar mais cedo, e nunca mais vi meu avô. Ao longo dos anos, juntei pedaços de informações para entender o que aconteceu, mas meu pai sentou comigo e minha irmã alguns anos atrás para explicar por que não víamos mais meu avô ou os irmãos da minha mãe. Aparentemente, depois que comecei a ir para a casa do meu avô, fiquei muito quieto. No começo, meus pais achavam que eu estava apenas cansado, mas até meus professores notaram a mudança. Com o tempo, eu me recusava a falar sobre isso. Um dia, meu pai decidiu me buscar mais cedo para me animar e talvez descobrir o que estava me incomodando. Mas quando chegou à casa do meu avô, pude ouvi-lo gritando do lado de fora da porta da frente. Meu pai tentou bater, mas ninguém ouviu por causa dos gritos. Então, ele foi até a janela e viu que meu avô estava gritando comigo. Ele então viu meu avô me agarrar pelo cabelo e me puxar para gritar na minha cara. Segundo meu pai, ele praticamente arrombou a porta para me tirar de lá. Ele empurrou meu avô para o lado e saiu comigo. Queria registrar um boletim de ocorrência, mas minha mãe teve reservas, e como meu pai tinha empurrado meu avô, o que poderia ser usado contra ele, decidiram cortar todo o contato. Isso significava não ir mais para a casa dele, nada de babysitting e nada de convites para eventos ou festas de feriados. Desde que meus pais se casaram, eles sempre sediaram celebrações, então também decidiram cortar contato com qualquer um que apoiasse meu avô, o que acabou incluindo os irmãos da minha mãe. Desde então, em todas as festas que celebramos sem meu avô, meu tio o leva, junto com minha tia, para a casa da minha outra tia, que mora a algumas horas daqui. Depois que parei de ir para a casa do meu avô, aparentemente voltei a ser quem eu era antes. Sou muito mais quieto agora do que quando criança, mas não me lembro muito dessa época, então não posso ter certeza. Essa é exatamente a razão pela qual me sinto tão culpado por tudo isso. Sei que meu pai está chateado com a sugestão da minha mãe de convidar meu avô novamente, porque ele é muito protetor comigo e com meus irmãos depois de tudo o que aconteceu quando eu era pequeno. Ele e minha mãe sempre concordaram sobre isso, então nunca foi um problema. Mas agora ele está se fechando para minha mãe por minha causa, por coisas das quais mal me lembro. Quero dizer, sei que o que meu avô fez foi errado, especialmente quando se trata de crianças. Nunca se deve levantar a mão contra uma criança. Mas, por outro lado, nem lembro disso. Sinto que estou destruindo minha família por algo que não consigo recordar. Meus irmãos não merecem isso, e minha mãe só quer ver o pai e os irmãos dela de novo. Por mais irritantes que meus irmãos mais novos sejam, eu sentiria falta deles se não pudesse vê-los também. Sinto que tudo está desmoronando, e é tudo culpa minha. Não sei como consertar isso, então preciso muito de conselhos. Por favor, me digam o que devo fazer para melhorar as coisas em casa. Atualização 1. Olá! Sou o garoto que postou sobre a mãe dele querer convidar o avô de volta para as festas de fim de ano. Você pode encontrar o post no meu perfil, se quiser. Esta é uma continuação do meu primeiro post, então não fará muito sentido sem o contexto. As coisas foram de mal a pior desde aquele jantar no outro dia.
Literalmente, só se passaram 3 dias, mas as últimas 24 horas foram algumas das piores da minha vida. Na manhã seguinte ao dia em que meu pai saiu da mesa do jantar, meus irmãos e eu fomos para a escola como de costume. Nossa tia Darcy normalmente nos busca, já que a filha dela está na mesma série que a Stella e o filho dela está na mesma série que o Bailey, então ela já passa por lá de qualquer forma. E minha escola fica bem ao lado da escola da Stella. Nossos pais já tinham saído para o trabalho quando acordamos, então não os vimos. Eu geralmente termino um pouco mais tarde que os outros dois, porque tenho prática esportiva depois da aula, então um amigo me dá carona para casa. Normalmente fico sozinho até meu pai buscar a Stella e o Bailey na casa da tia Darcy. No entanto, na sexta-feira, quando cheguei em casa, tia Darcy estava lá com Stella e Bailey e nos disse para fazer uma mala para o fim de semana. Estamos na casa dela desde então. Ontem, ela nos chamou para conversar e nos disse que nossos pais estão se divorciando. Nossa mãe recebeu os papéis do divórcio quando chegou do trabalho, e como nosso pai está buscando a guarda de nós 3, ficaríamos com a tia Darcy por um tempo, até que os advogados discutam onde ficaremos até o divórcio ser finalizado. Ela disse que não era culpa nossa, especialmente não minha, e que eles já estavam tendo problemas que não queriam que nos afetassem. Bailey está mais confuso do que qualquer coisa, Stella parece apenas com raiva, e eu me sinto ainda mais culpado do que antes. Tenho certeza de que isso tem a ver com tudo o que aconteceu com meu avô quando eu era criança. Sempre soube que meu pai tem sido especialmente protetor comigo e com meus irmãos desde então, mas eu não achava que simplesmente mencionar meu avô poderia desencadear algo como um divórcio. Não falamos com nenhum dos nossos pais durante todo o fim de semana. Stella diz que ambos viram as mensagens dela, mas não responderam. Tia Darcy diz que conversou com os dois e que eles entrarão em contato assim que algumas questões de custódia forem resolvidas. Li todos os comentários no meu post original e sei que muitas pessoas acham que não tenho motivo para me sentir culpado e que não fiz nada de errado. Mas quanto mais o tempo passa, mais vejo como essa confusão toda está destruindo minha família. Quanto mais difícil fica, menos consigo acreditar que não é minha culpa. Toda vez que olho para Stella e Bailey, penso que estou privando-os de um lar feliz com os dois pais. Não sei o que fazer agora. Atualização 2. Olá! Fiz o meu post original e a primeira atualização há algumas semanas e realmente apreciei os comentários e as mensagens que recebi das pessoas, me aconselhando sobre como lidar com tudo isso. Então, estou fazendo esta atualização, esperando obter mais conselhos. Li todos os panfletos sobre entender o divórcio dos pais que o conselheiro da minha escola me deu nos últimos dias, mas simplesmente não consigo entender nada disso. Sei que estou soando como o típico adolescente sobrecarregado e peço desculpas. Eu simplesmente não sei como reagir a tudo isso, e quanto mais as coisas acontecem, menos sei o que fazer. O que me disseram é que, devido à natureza da batalha pela guarda entre nossa mãe e nosso pai, acho que por causa das alegações de problemas sérios, Stella, Bailey e eu estamos ficando com a tia Darcy e sua família. Eles moram em um rancho enorme, então tem espaço para todos. Não é um problema e estamos muito confortáveis aqui, só que não é o nosso lar. Felizmente, vimos nossos pais desde a última atualização. Ambos vieram nos visitar separadamente, claro, e jantamos com ele na cidade, também separadamente. O pai, em grande parte, evita os tópicos relacionados ao divórcio ou à guarda, embora tenha nos dito que não é nossa culpa e que a decisão dele não foi por algo que fizemos. A mãe falou um pouco sobre o divórcio, principalmente sobre como isso a pegou completamente de surpresa e que ela vai garantir que não nos perca, porque a família é a coisa mais importante. Ela desabafa um pouco, mas sei que tem sido um período muito estressante para ela, então tento desviar a conversa para que Stella e Bailey não fiquem estressados. No entanto, às vezes, como meus irmãos saem da escola antes de mim, ela os leva para comer algo antes que a tia Darcy os pegue. Claro, não consigo desviar a conversa se não estou lá, então só espero que ela não diga nada que os assuste e tento controlar a situação depois. Hoje mais cedo foi um desses dias, e quando cheguei em casa, Stella me puxou para o lado imediatamente e me contou algo que realmente me chocou. Bailey tinha perguntado à mãe por que não podíamos mais morar todos juntos em nossa casa com ela. A mãe tem morado em casa, enquanto o pai está alugando um apartamento nas proximidades. Segundo Stella, a mãe disse a Bailey que não podíamos viver juntos mais porque o pai estava bravo com nosso avô. Naturalmente, Bailey perguntou por que ele estava bravo,
E a mãe disse a ele que o pai é alguém que não gosta de nos disciplinar, então às vezes ela tinha que ser a mãe severa. Ela disse que, às vezes, nosso avô também tinha que ser severo, e ela entendia isso, mas sabia que o pai não entenderia, então nunca lhe contou. Mas quando o pai descobriu, ele ficou muito bravo com nosso avô e nunca quis que o víssemos novamente. Como a mãe queria convidar nosso avô para o Natal, agora que ele estava ficando mais velho e não ficaria conosco por muito mais tempo, o pai ainda não queria nosso avô por perto, porque ele havia sido, bem, severo comigo há muito tempo. O pai decidiu se divorciar, e agora não podemos ficar juntos. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas a parte que acho mais difícil de aceitar é que minha mãe está basicamente dizendo aos meus irmãos que ela sabia que nosso avô estava me machucando e não contou ao pai porque sabia que ele ficaria bravo. Eu não queria tirar conclusões precipitadas, e não quero assumir nada com base em informações de segunda mão e pensar que minha mãe encobriu meu abuso ou algo assim, mas simplesmente não consigo ver outra maneira de interpretar isso. Atualização 3. Olá! Alguns dias se passaram e, depois de conversar com a Estela, eu pensei muito sobre o que ela me disse. Tentei considerar que talvez minha mãe só suspeitasse do que meu avô estava fazendo. Talvez ela tenha notado que eu estava ficando mais quieto e tenha suas suspeitas, mas não queria acreditar que seu pai fosse capaz de tratar seu próprio neto daquela maneira. Qualquer coisa para acreditar que minha própria mãe não tinha feito o impensável ao encobrir o fato de que meu avô estava me machucando e deliberadamente esconder isso do meu pai. Hoje, fui para casa mais cedo para pegar algumas coisas que precisava para um projeto e algumas roupas extras. Era a hora do meu almoço e eu tinha permissão do escritório. Um amigo me deu carona, então pensei que seria uma ida rápida. Não verifiquei se havia carros na garagem, mas, quando entrei, minha mãe estava na sala de estar com seus irmãos. Eu só vi minha tia e meu tio algumas vezes desde que era criança, então foi um pouco desconfortável. Apenas cumprimentei, disse que estava lá para pegar algumas coisas e corri para o meu quarto. Quando desci novamente, eles estavam me esperando. Eu provavelmente deveria ter ido embora, mas o que Stella me disse estava me consumindo, e essa foi a primeira vez que fiquei a sós com minha mãe, sem meus irmãos por perto. Então, perguntei se poderia fazer uma pergunta a ela. Ela disse que sim e fez um gesto para eu sentar, mas eu disse que meu amigo estava esperando e que só tinha tempo para uma pergunta rápida. Perguntei diretamente a ela se, quando eu era criança, ela sabia que meu avô estava gritando comigo e me batendo. Antes que ela pudesse responder, meu tio interveio e disse que meu avô era um bom homem que acreditava em disciplinar seus filhos. Ele parecia ansioso para continuar, mas minha mãe o interrompeu e concordou, dizendo que seu pai simplesmente tinha uma visão tradicional sobre obediência e que eu havia sido muito agitado, então ele fez o que achava melhor para me manter na linha. Isso é uma resposta bem vaga, então perguntei se ela sabia que ele estava fazendo isso comigo e não contou para o pai. Ela basicamente disse o que Stella me contou, só que de forma menos suavizada. Ela disse que o pai dela havia criado ela e seus irmãos da mesma maneira e sabia que seria o mesmo comigo, dado o quanto eu era agitado. Ela também sabia que meu pai ficaria furioso se descobrisse, já que ele vinha de uma família muito diferente, que deixava os filhos fazerem o que queriam. Então, ela sempre fez questão de ser a única a me buscar. Minha tia então acrescentou que nossa geração é muito rápida em rotular a disciplina severa como abuso e que a única coisa de que minha mãe era culpada era querer garantir que seu filho tivesse um bom modelo de comportamento. Ainda bem que meu amigo buzinou naquele momento, porque eu realmente não sabia como deveria responder a tudo aquilo. Apenas acenei com a mão e corri para fora. Agora, estou no meu intervalo escrevendo isso embaixo da minha mesa. Minha mãe acaba de admitir que sabia e escondeu o fato de que seu pai estava me machucando. A mulher que deveria me amar e me proteger incondicionalmente me permitiu ser machucado e gritado pelo homem que a criou, enquanto garantia que meu próprio pai nunca descobrisse. Eu nem sei o que estou sentindo agora. Como posso estar bem e ficar perto dela de novo? Como posso me sentir confortável com ela perto da minha irmã mais nova e do meu irmão? Atualização 4. Olá! Esta vai ser uma atualização muito controversa, mas defendo todas as minhas ações e não me arrependo de nada. Há algumas semanas, descobri que minha mãe encobriu meu abuso durante anos. A princípio, pensei que ela estava tão surpresa quanto eu e meus irmãos, e que meu pai estava reagindo exageradamente a uma sugestão pequena. A primeira coisa que fiz após a última atualização foi conversar com a Estela. Ela é minha irmã mais nova, sim,
Mas foi ela quem inicialmente me contou sobre nossa mãe, e eu acho que ela é madura o suficiente para discutir essas coisas. Eu contei tudo a ela, confirmei os fatos, e tomamos duas decisões. A primeira foi que o Bailey é muito novo para se envolver. A segunda foi que nenhum de nós dois quer ter qualquer tipo de relação com nossa mãe. O único problema é que, embora eu seja velho o suficiente para ter uma palavra nas questões de guarda, de acordo com o que pesquisamos, Stella e Bailey não teriam voz. Precisávamos garantir que o pai ficasse com a guarda total. E para fazer isso, eu precisava conversar com nossa mãe. Enviei mensagens para ela sobre o que ela disse na nossa casa, fazendo-a acreditar que eu tinha pensado a respeito, entendido o ponto de vista dela e que concordava com ela. Eu disse a ela que queria manter a família unida e garantir que Stella e Bailey também tivessem uma família feliz. Que tudo o que aconteceu foi há muito tempo, e que deveríamos deixar o passado para trás. Stella e eu concordamos que eu não deveria ser tão direto. Então, durante 2 semanas, fui convencendo nossa mãe a enviar mensagem após mensagem confirmando que ela sabia sobre o abuso e que havia escondido, garantindo que ela não pudesse retratar isso. Também mandei mensagens para meu tio e fiz basicamente a mesma coisa. Stella recebeu algumas mensagens da nossa mãe também. E então, nós pegamos todas as mensagens e mostramos ao nosso pai. Ele ficou furioso por vários motivos. Primeiro, ele estava muito confuso por estarmos tão envolvidos nisso, no divórcio e na batalha pela guarda. Ele sabia que tinha feito tudo possível para nos manter fora disso. Claro que isso parecia nada comparado à raiva dele ao descobrir que nossa mãe tinha escondido o abuso o tempo todo. Aparentemente, ele tinha sido muito generoso no acordo de divórcio até aquele momento, até considerando deixar para ela a casa, embora a tenha comprado antes de se casarem. Ele só queria que tudo terminasse da maneira mais limpa possível, para que Stella, Bailey e eu pudéssemos retomar nossas vidas. Bem, descobrimos que o divórcio não veio do nada. Aparentemente, nossa mãe mencionou a família dela várias vezes para nosso pai, que sempre manteve sua posição firme. A última vez em que eles falaram sobre isso, ela sugeriu que perguntassem a nós o que queríamos. Mas meu pai disse que, se ela tentasse envolver nosso avô, ele a deixaria. Para garantir que meu avô nunca se aproximasse de mim ou dos meus irmãos, quando ela mencionou isso na mesa, com meus irmãos e eu presentes, foi o último estupim. Agora, sabendo o que sabe, com provas que o sustentam, mesmo que ele não quisesse que nos sentíssemos culpados, a culpa ainda está lá. E acho que vai levar tempo para processar. Mas agora, também me sinto satisfeito sabendo que meu pai conhece a verdade e vai garantir que ninguém tem a chance de machucar Stella, Bailey ou eu nunca mais. Atualização 5. Olá! Quase todos os dias desde que fiz meu post original, eu debatei se deveria apagar tudo isso e remover qualquer vestígio dele da internet. Mas então eu leio os comentários e mensagens de pessoas que passaram pela mesma coisa e ofereceram bons conselhos e apoio. Sempre decido deixar o post no ar, quem sabe quem mais está passando por algo semelhante pode encontrar conforto ao ler isso. Para essa pessoa, aqui está uma espécie de conclusão. Já faz um tempo, mais de 1 ano, mas aparentemente divórcios e audiências de guarda demoram uma eternidade. Então, estou nessa confusão há quase o mesmo tempo que levou para eu fazer essa atualização. Já se passaram 3 meses desde que tive que conversar com minha mãe pela última vez. Stella e Bailey ainda têm que vê-la cada outro fim de semana para visitas supervisionadas, mas eu não tenho planos de falar com ela tão cedo. Ela manteve sua posição firme de que seu pai não fez nada de errado, então não há nada para discutirmos. Meu pai, meus irmãos e eu voltamos para nossa casa, e ela está morando com o pai dela, já que, bem, ela praticamente não recebeu nada no divórcio, nem casa, nem pensão alimentícia, nem guarda. Nunca houve uma audiência criminal sobre o aspecto de perigo para a criança, como mencionei antes, mas ela está enfrentando muita resistência na corte da opinião pública, graças à maravilhosa fofoca das cidades pequenas. Nada aqui realmente fica em segredo, então praticamente todo mundo sabia de tudo quando o divórcio foi finalizado. Você pode achar que alguns rumores seriam o pior, mas toda essa conversa realmente custou a ela muitos amigos, uma promoção e a simpatia de todos os pais nas escolas da Stella e do Bailey, onde ela era muito ativa. A última conversa que tive com ela foi antes de a ordem final de guarda ser estabelecida, depois que ela entrou com um recurso.
Foi basicamente uma troca de mensagens onde ela disse que sabia que havia cometido um erro, mas que nos amava e estava fazendo uma última tentativa de me colocar ao lado dela. Minha resposta foi simplesmente: Senhora, você realmente estragou tudo, e ela realmente fez. Ela causou tudo isso e agora está vivendo uma vida miserável com a família tóxica dela, mal conseguindo se manter, tudo porque não defendeu o próprio filho. Esqueça defender-me, ela ainda apoiou o pai abusivo dela em tudo isso. Então, de certa forma, ela merece tudo isso. Então, é isso. Bailey e eu estamos fazendo terapia agora também, então isso é bom, eu acho. Por último, só quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. Adeus. Atualização 6. Olá. Eu sei que disse que minha atualização anterior seria a última, mas estive pensando muito e acredito que é importante compartilhar mais algumas coisas que descobri sobre meu avô e sua maneira de disciplinar. Embora eu não esteja trazendo informações completamente novas, há detalhes que não compartilhei antes e que acho que poderiam me ajudar a entender o que aconteceu, além de dar a vocês um quadro mais completo da situação. Para começar, o que aconteceu comigo foi pior do que eu inicialmente descrevi. Quando relatei a cena onde meu avô puxou meu cabelo, eu fiz isso de uma maneira mais suave do que o que realmente ocorreu. Ele não apenas puxou meu cabelo para me trazer para perto, ele me sacudiu de um lado para o outro enquanto gritava uma série de insultos. Meu pai explicou com mais detalhes como ele testemunhou isso pela janela naquele dia, e foi muito mais aterrorizante do que eu me lembrava. Ele disse que foi como assistir a uma cena de terror. Meu avô não estava apenas me machucando emocionalmente com seus gritos, ele também estava me machucando fisicamente ao me sacudir violentamente. Meu pai arrombou a porta porque temia pela minha segurança, e agora que penso mais profundamente sobre isso, entendo por que ele nunca quis que eu ficasse perto daquele homem novamente. O que mais me surpreende é que a razão pela qual meu pai insistiu tanto em manter meu avô afastado não foi apenas por causa do que aconteceu comigo. Acontece que, quando meus pais tiveram aquela conversa inicial sobre se meu avô deveria ficar por perto, minha mãe compartilhou algumas coisas que ele costumava fazer com ela e com meu tio quando eram crianças. Minha mãe contou isso de maneira muito casual, como se fosse normal, mas quando meu pai ouviu esses detalhes, ele percebeu que o que ela estava descrevendo não era disciplina, mas abuso infantil severo. Isso foi outro gatilho que o levou a decidir se divorciar. Aparentemente, meu avô tinha um padrão de comportamento abusivo que ia muito além do que ele fez comigo. De acordo com o que meu pai conseguiu obter da minha mãe durante essa conversa, meu avô batia regularmente em seus filhos, e como mencionei, não se tratava apenas de puxar cabelo. Em uma ocasião, ele bateu no meu tio com tanta força que ele acabou no hospital com o braço quebrado. Minha mãe contou essa história como se fosse algo que simplesmente acontecia na casa deles, sem perceber quão grave isso era. Crescer sob essas circunstâncias fez com que ela normalizasse o abuso, ao ponto de nunca ter visto isso como algo incomum. Mas meu pai, ao ouvir tudo isso, não conseguiu suportar a ideia de meu avô ficar perto de nós, sabendo o que ele tinha feito com seus próprios filhos. Essas informações me fizeram reconsiderar muito do que eu estava sentindo. É um alívio saber que meu pai não pediu o divórcio apenas por causa do que aconteceu comigo, mas também por causa de tudo que ele sabia sobre meu avô. Saber que a decisão dele não foi apenas para me proteger, mas também para proteger Stella e Bailey de qualquer possível abuso futuro, alivia um pouco a culpa que eu carregava. Durante muito tempo, eu carreguei a ideia de que toda essa confusão na minha família era culpa minha, mas agora entendo que havia razões muito mais profundas para meu pai tomar uma posição tão firme. O que realmente parte meu coração é saber que minha mãe defendeu meu avô, mesmo depois de tudo o que ele fez. Na visão dela, essa era a maneira certa de disciplinar as crianças, e até hoje ela parece incapaz de ver o mal que ele causou a ela e ao irmão dela. É difícil processar que minha mãe escolheu proteger seu pai abusivo em vez de nós, seus próprios filhos. Quando conversei com meu pai, percebi que uma parte dele ainda estava esperando que minha mãe visse como tudo isso estava errado, mas quando ela continuou defendendo meu avô, ele não teve escolha a não ser seguir com o divórcio. Eu sei que essa atualização é um pouco mais sombria, mas eu queria ser honesto sobre o que descobri e como isso mudou minha perspectiva. Também queria compartilhar isso porque acho importante entender que as decisões que os adultos tomam frequentemente têm raízes mais profundas do que podemos ver à primeira vista. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês.
Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.